tudo bem? Hoje a nossa aula vai começar lá por um link do portal. Vamos lá? Vamos lá então, turminha. A leitura que a Pro vai fazer para vocês é referente às páginas 12 e 13 do nosso livro didático, tá bom? Acompanhe na tela, por gentileza. Teatro na Grécia Antiga. O teatro surgiu na Grécia Antiga há aproximadamente 2.500 anos. Naquele tempo, os atores representavam suas histórias ao ar livre. Aí tem um desenho aí, ó, de um teatro com as localizações para a gente poder ter uma ideia, ó. Então, onde era a apresentação dos atores, o altar onde a pessoa ficava para apresentar, né? A apresentação do coro, que era o canto e a dança do teatro, ficava nesse cantinho à esquerda. Logo ali à direita, os camarins dos quartos de vestir, onde eles se preparavam, né, colocavam as roupas para as peças, e os assentos dos sacerdotes e juízes. Os sacerdotes eram os padres da época, né? Um dos mais famosos teatros da Grécia Antiga é o Teatro de Epidauro. Olha como ele é grandão, gente, é ao ar livre, imenso, né? O Teatro de Epidauro tem aproximadamente 2.400 anos e ainda é utilizado para a apresentação de espetáculos. Ou seja, apesar dele ter sido criado há muito tempo, hoje em dia ele ainda é usado para a apresentação de peças teatrais. Então lá ainda acontecem espetáculos teatrais, né, hoje em dia, atualmente. A acústica do Teatro de Epidauro é perfeita. Quem está sentado no alto ouve tão bem quanto aquele que está na primeira fileira. Nas apresentações teatrais, os atores gregos usavam máscaras e sapatos com plataforma para serem vistos pelas pessoas que estavam nas últimas fileiras. Então eles tinham a preocupação de que todo mundo pudesse vê-los perfeitamente. As máscaras também ajudavam os atores a revelarem o sentimento dos personagens, como a alegria e a tristeza. E na verdade, né, essas máscaras eram utilizadas para demonstrar vários tipos de sentimento. A alegria, a tristeza, como está descrito aí, mas também a indignação, a surpresa, a raiva, né? Então as máscaras sempre representavam algum tipo de sentimento. Com o tempo, as máscaras que representavam a alegria e a tristeza passaram a ser utilizadas como símbolos do teatro. E até hoje, né, essas máscaras representam o teatro, né? Aí tem a foto para vocês verem a máscara da tristeza e da alegria. É o que representa o símbolo do teatro atualmente. Agora a gente vai continuar nossos estudos lá na página 14 do nosso livro didático. Turminha, nós faremos a leitura da página 14 e 15 do livro didático, tá bom? Acompanhe aí com a Pro, por favor. Olhar de filósofo. As peças teatrais eram muito apreciadas e comentadas na Grécia Antiga. Por isso, há mais ou menos 2.400 anos, dois filósofos gregos escreveram o que pensavam sobre o teatro. Um deles se chamava Platão e o outro Aristóteles. Para conhecer algumas ideias desses filósofos, leia os balões de falas das ilustrações a seguir. A primeira imagem mostra o que Platão pensava e a segunda expressa o pensamento de Aristóteles. Vamos lá então para conhecer o que o Platão pensava? Ele dizia assim, ó: as pessoas não deveriam perder seu tempo com fantasias. Além disso, o teatro prejudica as pessoas, pois elas acabam imitando as atitudes dos personagens. E muitos desses personagens dão péssimos exemplos de comportamento. Então esse era o pensamento de Platão referente ao teatro. Agora a gente vai na próxima página ver o pensamento de Aristóteles com relação ao teatro. Ele dizia assim, ó: as pessoas podem aprender muito com o teatro, observando as atitudes certas e erradas dos personagens,
as pessoas acabam pensando sobre as próprias atitudes. E isso pode ajudá-las a melhorar seu comportamento. Olha quantas coisas para a gente pensar. Vamos pensar um pouquinho agora. Será que os personagens vão pensar na nossa vida de hoje, né? Não só no teatro, mas em todas as mídias que a gente pode ter no dia a dia. As novelas, os filmes, os desenhos, os jogos. Será que estas mídias, os personagens que aparecem lá, será que eles nos influenciam de boa forma? Como são as atitudes deles? Será que esses personagens têm boas atitudes? Vamos pensar aí num personagem que apresenta boas atitudes. Vamos pensar, aposto que todo mundo já lembrou de algum. Agora a gente vai pensar do outro lado. Será também que tem nessas mídias algum personagem com atitudes que não são bacanas? Atitudes que a gente fala, nossa, eu não concordo com isso. Nossa, isso não é bacana. Vamos pensar agora um pouquinho? Já lembraram de alguns também, né? Porque tem, né? Tem das duas formas. Tem tanto personagens bacanas que nos dão exemplos de boas atitudes, como também tem personagens, que não nos ajudam, né? Mas agora vamos pensar um pouquinho mais. E os nossos personagens preferidos? Que tipo de atitude eles nos passam? Será que são atitudes bacanas? Será que são atitudes não tão bacanas assim? Acho que nós nunca pensamos nisso, né? Mas agora é o momento, né, de a gente pensar nisso. Que tipo de atitude os nossos personagens preferidos nos passam? Tem alguns que são coisas bacanas, outros nem tantos, né? Mas agora que a gente já pôde refletir um pouquinho sobre isso, agora vocês vão poder responder a questão 1 e 3 aqui da página 15 do nosso livro didático, que diz assim, converse com colegas e pro a respeito das ideias de Platão e de Aristóteles sobre o teatro, que nós acabamos de conversar agora um pouquinho. Agora, registre suas conclusões. Então, vocês vão registrar aí, Você concorda com as ideias de qual desses filósofos? E por quê? Então, você concorda com a ideia de Platão ou a ideia de Aristóteles? Volta um pouquinho no texto, dá uma lidinha novamente nos dois e vê o que é que vocês concordam mais e escrevam aí. Eu concordo mais com Platão por isso, isso e isto. Ou então, eu concordo mais com Aristóteles. E aí explica por que é que você concorda com ele, tá bom? E depois, na número 3, tá pedindo para vocês pesquisarem e registrarem o nome de um teatro da cidade de vocês, onde vocês moram, tá bom? Façam isso. E aí a gente volta já pra continuar. Gente, vamos lá para a leitura da página 16 agora. Hora de filosofar. Na Grécia Antiga, os personagens mais conhecidos apareciam em histórias contadas pelas pessoas mais velhas ou em livros e no teatro. Atualmente, os personagens podem aparecer também no cinema, na televisão, no computador, no videogame, entre outros meios. Pense nessas informações. Se for possível conversar com alguém em casa, perfeito. Se não, não tem problema nenhum. Só pensa um pouquinho nas perguntinhas que a Pro vai deixar para vocês agora, O personagem preferido a gente acabou de fazer, certo? Então já tá aí na cabecinha de vocês. Depois, você se comporta do mesmo modo do que esse personagem preferido? Você acredita que esse personagem, ele sempre age corretamente? Você gostaria que a sua vida fosse igual a dele? Você pode fazer algo que esse personagem não pode? Há pessoas que gastam mais tempo com os personagens preferidos do que com amigos e familiares. O que você pensa nisso? Sobre isto? Algum personagem parece ser tão real quanto as pessoas de verdade? Depois que vocês pensarem um pouquinho sobre essas questões que a Pro fez, vocês já podem fazer as atividades abaixo. Então, a primeira você precisa escolher um personagem,
né? Pensar sobre o comportamento dele, ver que atitudes desse personagem você considera certa, que atitudes você considera errada e por quê. Pensa nisso. E aí logo em seguida você vai desenhar ou colar uma imagem desse personagem nesse espaço aqui, ó, para poder realizar a atividade 2 da página 16 de filosofia, tá bom? Fazendo isso, a gente termina a nossa aula de hoje, tá bom? Beijo, gente, até a próxima!